Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional. Como estamos, Felipe? Estamos muito bem. Hoje temos um caríssimo convidado, o Alexandre Vidal Porto, diplomata, colunista da Folha, que eu sempre cito por aqui. Mandar, antes de tudo, um abraço especial ao Pablo Cerdeira, nosso ouvinte. Conta essa história aqui no ar, antes da gente começar, né? 2 ou 3 programas atrás eu brinquei, né, no ar, que eu sempre cito as colunas do Alexandre Vidal Porto, e brinquei falando, se algum dos ouvintes tiver o contato dele, manda um e-mail aí. 4 horas depois que o programa for ao ar, 4 horas só, recebo um e-mail do Pablo Cerdeira, professor de Direito Internacional na GV, com o Alexandre copiado no e-mail, e possibilitou esse contato, essa entrevista que ficou muito boa para o nosso programa de hoje. E você fez aí suas tradicionais rimas, né? O Vinícius Faria Ramos, lá no Twitter, também está seguindo sua escola de rimas. Manda, né? Muito. Mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para Felipe Magalhães, que lembrou do Xadrez Verbal, estava em Varsóvia durante um protesto contra o governo, ele lembrou da gente, tirou uma foto e tal. E muita gente gostou de termos encerrado o último programa com Metallica. Né? Não vou dizer que contrastaram com outras dicas musicais, não vou dizer que criticaram outro tipo de Eu tenho meu dicas musicais. Também, por exemplo, Ana Paula Mota gostou muito, disse que quer mais Metallica, então é só isso, né? Isso é muito mainstream. Mais recados dos ouvintes? Tem a Índia Potira, a Índia dos Pampas, que é lá de Livramento. Cidade do meu pai. Cidade do Olha seu pai. só, que o mundo é uma ervilha mesmo. E tivemos também comentários, né, que a gente estava falando do Obama e a chance dele ir para o Supremo e completar uma trinca. E nossos ouvintes são, né, desculpa o linguajar logo no início do programa, mas nossos ouvintes são foda. Primeiro que, né, nos arrumam convidados de altíssimo nível. Aliás, se alguém tiver o contato do José Mujica, pode passar também. Ou Juan Funes. Ou da Jennifer Lawrence. Se tiver contato. Você deu a brecha. Você sabia que eu ia fazer esse comentário, porque eu fiz esse comentário em off. Você fez de propósito. Né? Botei então, maus lençóis. Se alguém tiver o contato da Jennifer Lawrence para entrevistarmos ela também. Mas nós falamos, né, do Obama, que poderia completar a trinca no Legislativo, Executivo e Judiciário. E aí questionamos, né, perguntamos para os nossos ouvintes se eles conheciam um caso assim. O Ricardo Leal, o Ciro Américo e o Thiago Hansen, dentre outros, mandaram o caso do Epitácio Pessoa, né? O nosso Epitácio Pessoa, que foi presidente da República entre... Nosso não, seu. Entre 1919 e 1922, também foi deputado federal, foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, foi procurador-geral da República e senador 3 vezes. Né? Como vocês podem ver, era um período marcado por muita alternância política no poder. Lembraram também do caso do Nelson Jobim, que é um pouco menor grau, né? Que ele foi deputado federal na Constituinte, ele foi ministro da Justiça, ministro do Supremo e também foi ministro da Defesa. Quem lembrou dele foi o Guilherme Sena, que também lembrou do John Marshall, nos Estados Unidos, que também é um caso um pouco menor, que foi secretário de Estado no Executivo, que é como se fosse o ministro de Relações Exteriores deles, foi deputado e foi da Suprema Corte entre 1801 e 1835. E a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que já participou do programa, lembrou o caso do William Howard Taft, que é considerado um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, foi presidente de 1909 até 1913 e também foi do Supremo, mas não chegou a ser do Legislativo. E, finalmente, para vocês que nos ouvem, né, a audiência quebrou um novo recorde semana passada, agradeço aí a todos vocês pelo número cada vez maior. A gente já enche 2 Allianz Parque agora. Tudo isso? É. Opa! Você usou o Allianz Parque como exemplo? Por quê? Porque o Yamin já tinha usado esse exemplo antes. Ah, entendi. É porque sem clubismo. Você está em minoria aqui, né? Mas sem clubismo. Mas, para quem ouve e quem não ouve também, nós estamos com uma enquete no xadrezherbal.com sobre o próximo tema do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que fala de história e política, né? Então vocês podem escolher entre Córcega, Gibraltar, Israel e Coreias. Então fica Israel. Desculpa, eu não posso influenciar o... Não pode. E, inclusive, eu já votei. Inclusive eu sou burro. Isso você já sabia que eu era burro. Mas assim, eu fui colocar a enquete no ar e aí eu queria limitar que as pessoas não pudessem ver o resultado parcial.
Nisso, eu limitei que eu veja também. Então a gente só vai saber o resultado final. É surpresa. Eu não sei quem tá ganhando, nem eu sei. Eu limitei pra todo mundo. Mas tá aí. É democracia, viu? Tá aí a enquete pra vocês votarem e escolherem o tema do próximo Fronteiras Invisíveis. Bueno, vamos passar pro primeiro bloco do Giro de Notícias, porque a semana tá quente. Giro de Notícias. Notícia da última terça-feira, 1º de março. Desmonte do acampamento em Calais provoca protestos e polícia interfere. Calais. O Chico já está ali condenando a sua pronúncia. O que acontece? É uma cidade na França que fica perto da... É a menor distância entre a França e o Reino Unido, é onde passa o Eurotúnel, inclusive. É onde os nazistas achavam que seria o desembarque do dia D, que acabou sendo na Normandia. E o acampamento na região estava muito grande, inclusive com uma região que eles chamavam de A Selva, que era como se fosse uma favela. A polícia francesa recebeu ordens de desmontar essa parte, e aí gerou protestos, gerou reações. É o mesmo acampamento que já tinha tido um incêndio? Não, é outro. Eu acho, não tenho certeza. Mas aí nós tivemos, inclusive, iranianos que estavam no acampamento, costuraram a própria boca em protesto. E é mais um capítulo, né, da questão aí da falta de uma política europeia em relação à migração como um todo, né, já que o combate, digamos assim, a repressão a esse acampamento tem muito a ver com a entrada no Reino Unido, nem tanto a ver com a França, né. A União Europeia disponibilizou 700 milhões de euros aos países do bloco para resolverem problemas de migração. O Conselho Europeu pediu que imigrantes econômicos, ou seja, que não sejam refugiados, evitem de ir à Europa no momento, e o premier grego, o Tsipras, pediu que a União Europeia, caso não adote uma política comum aos refugiados, ao menos sancione os países que não estão acolhendo refugiados, já que a Grécia, por exemplo, é um dos países que mais sofre com isso, é um país que está às vésperas de uma crise humanitária, já que a Grécia é uma das principais portas de entrada, e inclusive falaremos mais sobre países que constroem cercas no Menino Neymar de hoje. Hoje o Menino Neymar promete. Notícia também da última terça-feira, 1º de março. No Congresso, Macri anuncia reformas e critica herança Kirchner. O Macri ele abriu, né, o Congresso, abriu com um discurso presidencial, pedindo apoio para suas reformas, lembrando que o governo do Macri não tem maioria no Congresso, e pedindo inclusive que aprovem aquela indicação polêmica via decreto de dois juízes para a Suprema Corte do país. Como é que está a situação de greve lá na Argentina, Matias? O senhor sabe? Tem notícias? Tem informes internos? Não, da última semana que eu tinha falado que teve uma paralisação geral, não teve grandes movimentações como foi a manifestação da última quarta-feira. Mas a manchete que eu acabei de ler é curiosa também, né? Porque no Congresso Macri anuncia reformas e critica a herança Kirchner. Só que um dos herdeiros dos Kirchner, o Máximo, que é deputado, faltou nessa sessão do Congresso, mas criticou duramente o discurso do Kirchner. O discurso do Macri. Do Macri, perdão. O discurso do Macri, e ele não estava sozinho nisso. Muita gente até criticou, aí acho que é um pouco de exagero, que o Macri estava lendo durante o discurso. Mas eles queriam o quê? Que ele memorizasse. Aí é pegação no pé. E que estava gaguejando, mesmo lendo. Enfim. Normal, todo mundo gagueja quando fala em público. Tipo o discurso do rei. Que você foi bem, hein? Que foi o último Cinema em História lá no canal de Xadrez Verbal do YouTube. É um tipo de vídeo que eu pego um filme e vejo que a gente pode aprender de história com ele. Então, aproveitando o jabá do Matias, não foi ensaiado, juro pra vocês. Então, deem lá uma olhada no canal do YouTube também do Xadrez Verbal. Vamos passar para a notícia do dia 2 de março, última quarta-feira. Rússia diz que ocorreram 31 ataques na Síria desde o início do cessar-fogo. Lembrando que a cessação de hostilidades não envolve a Frente Islâmica al-Nusra, nem o Daesh.
Então houveram, inclusive, houveram é um neologismo, né? Nós tivemos ataques aéreos contra o Daesh. E outra notícia importante em relação ao Daesh, ao auto-intitulado Estado Islâmico, é que um dos seus líderes foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos e foi levado para a Jordânia, onde provavelmente será interrogado, enfim, acho que ele não será levado para Guantánamo, já que querem fechar Guantánamo. Mas além dos ataques na Síria, ou seja, né, lembrando que a cessação de hostilidades não incluem algumas das partes do conflito, ainda nós tivemos essa notícia de que forças especiais americanas capturaram esse líder do Daesh, mas isso já foi em território iraquiano, né, mas a luta é basicamente a mesma contra o mesmo inimigo. E fechando esse primeiro bloco, notícia de ontem, 3 de março. Babá que matou criança russa diz que ato foi vingança por ataques na Síria, relacionando com a notícia anterior. E eu coloquei essa notícia porque foi um vídeo que rodou muito pelo Facebook, tá? Um vídeo bem chocante. Para quem não viu e não tem estômago forte, recomendo inclusive que não veja, que evite ver. Uma babá matou uma criança russa de 4 anos, decapitou a menina e saiu na rua com a cabeça dela na mão, assim, agitando. A mulher se chama Gulchera Bobokulova, tem 38 anos. Ela era uma cidadã soviética, ela nasceu no Uzbequistão soviético. Então ela não é uma questão aí de imigrante, refugiado, alguma coisa assim. Ela teria sido diagnosticada com esquizofrenia em 2003 e disse que o ato foi uma vingança contra o Putin, a pessoa, porque ele estaria matando pessoas na Síria. Bueno. Então, repercutindo aí, porque esse vídeo girou muito e pediram pra gente comentar, mas infelizmente não tem muito o que comentar, apenas lamentar, inclusive, pela menina e pela família dela. Agora vamos para a coluna aberta, na qual a gente bateu um excelente papo com Alexandre Vidal Porto. Gravamos antes do programa, mas fiquem aí com a entrevista. Coluna aberta. A coluna aberta de hoje estamos recebendo Alexandre Vidal Porto, escritor e diplomata e também mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Matias, tudo bem? E que semana é essa, hein? Pois é, pois é, que acabe logo. Antes da gente começar, queria dizer que é um prazer a gente receber o Alexandre aqui. Eu sempre comento as colunas dele, sou leitor dele. Queria mandar um abraço para o nosso ouvinte, professor de Direito Internacional Pablo Cerdeira, que possibilitou esse contato. Eu falei no ar que gostaria de entrevistar o Alexandre. E ele está com a gente aqui nos estúdios da Central 3, né? outra solicitude do Alexandre, né? Veio até aqui o estúdio vizinho aqui, né? Para participar com a gente, então estou muito feliz, muito obrigado, Alexandre. E enfim, vamos começar? Uhum. Vamos. Alexandre, primeiro, uma pergunta mais geral para você, não vou chamar de senhor, para você responder o tempo que quiser. Como você vê a situação do Ministério de Relações Exteriores hoje dentro do governo e perante a situação brasileira? Olha, eu durante algum tempo achava que a situação do Ministério das Relações Exteriores fosse singular no âmbito da esplanada, né, dos ministérios em Brasília. E agora eu chego à conclusão que o Itamaraty é um de vários órgãos, instituições em situação de indigência. Eu acho que o Itamaraty relativamente até se conserva melhor, mas eu acho que é uma situação institucional lamentável que se espalha ali ao longo, né, leste, oeste, norte e sul em Brasília. E a situação orçamentária no Itamaraty é um assunto constante, né, nas colunas do senhor nas suas colunas, desculpe pelo ato falho, e muita gente às vezes não tem essa percepção, né, dos benefícios ou da importância da política externa para a sociedade no geral, para o comércio, para a economia. Como você vê essa relação um pouco um pouco distante? Felipe,
Então, eu talvez reformule um pouco a minha resposta anterior. Porque se você considerar, tudo bem, está todo mundo numa situação péssima, o Itamaraty igualmente, mas o Itamaraty era uma instituição mais vulnerável naquele universo da Esplanada por duas razões. Primeiro, porque o orçamento é muito pequeno já, não chegava a 1%, né, do executivo. E, além disso, tinha a peculiaridade de ter quase 70% da execução orçamentária no exterior, ou seja, sujeito às flutuações cambiais. Então, você podia fazer o seu cálculo orçamentário com dólar a 2, que foi o que aconteceu, e ter que executá-lo com dólar a 3, 3,5, 4. Então, você teria aí um corte adicional, que se somaria aos cortes aos quais todos os órgãos estão sujeitos. Então, quando cortam, digamos, 50% de todos os ministérios, o Itamaraty, digamos, perderia 50%, que é uma cifra imaginária minha, além da perda orçamentária, que pode chegar a 50% de fato, como chegou. Numa das suas últimas colunas, você faz uma alegoria de que o Brasil, na política externa, estaria se transformando numa ilha, justamente por conta desses cortes. Queria que você comentasse um pouco. Porque é o seguinte, as pessoas acabam simplificando muito as suas visões, né? E a diplomacia acaba caindo vítima do elitismo em que ela acontece. A diplomacia acontece em palácios, a diplomacia acontece com gente, com palácios presidenciais, eleitos ou não, são as pessoas com quem você tem de lidar. Você lida com formadores de opinião, que em quase todos os países do mundo participam bem ou mal das elites. Você tem, como país, de aparelhar, de se equipar para operar neste ambiente. Uma vez eu me lembro do embaixador Marcos Azambuja que dizia: ninguém espera ir a uma reunião numa embaixada e encontrar a embaixatriz serzindo meias ou tomar um guaraná em copo de plástico. Talvez essa concepção seja errada, mas é a concepção real. O tipo de equipamento que é exigido para você participar do jogo diplomático digamos, caro, mas é caro em pessoa física. Em pessoa jurídica não é nada perto de todo tipo de riqueza e de benefício que pode trazer. Essa visão do Brasil insular, de que o mundo não existe e que, portanto, a gente não tem nada a ganhar do mundo, já que nós nascemos num país abençoado por Deus e bonito por natureza, para que é que eu vou procurar benefícios fora daqui? Nas suas colunas também você tem bastante preocupação com o enfoque cultural, justamente aproveitando essa sua última explanação. Eu queria que você comentasse um pouco de como a cultura influi na atividade do diplomata. O que você chama de cultura, assim, digamos, os modos e tradições e a cultura institucional? Essa questão da cultura popular mesmo. Eu acho que é o seguinte, essa história de cultura... Eu não acredito em cultura. Quando fala, isso é um princípio... Não, eu acho que cultura é um campo de batalha. E, digamos, de práticas que você repete. E repete quem pode repetir. Ou seja, você impõe uma cultura, é uma espécie de batalha de várias ideias, e as batalhas, né, os vencedores das batalhas mostram e definem o que é a cultura. Eu acho que o Itamaraty é um pouquinho prisioneiro de uma cultura aristocrática, que foi... Porque o Itamaraty é um pouco de um ambiente aristocrático para um regime militar, que, digamos, não estou comparando uma coisa a outra, mas em ambos os casos você funciona com estruturas muito rígidas. Isso ainda num corpo que funciona também sob hierarquia. Ou seja, o Itamaraty nunca teve que pode desenvolver uma cultura própria, eu acredito. E que durante muito tempo funcionou.
quando o Itamaraty era, digamos, primos inter pares na esplanada, você podia negociar diretamente seu orçamento com o presidente da República. Mas agora, o negócio é outro. Não é? Você precisa, o Itamaraty, nessa, digamos, aristocratização, esqueceu de entender que a consultoria jurídica é um dos pontos mais importantes para você conseguir a, digamos, segurança institucional e avanços. Que você precisa de uma política de pessoal com base científica, que não é simplesmente porque você acha que fulaninho, sabe, sempre gostou do Japão e vai ter que trabalhar no Japão. Não é isso, não é uma decisão estética. Eu acho que o que falta a gente, a cultura institucional no Itamaraty, é um pouco mais de ciências aplicadas, sabe? Em termos de administração, entender que, no final das contas, o que se faz ali é política pública e execução de política pública. E que isso exige uma série de articulações, não apenas na esplanada, mas na sociedade brasileira, que tornam tanto o trabalho mais bem feito quanto mais legítimo. Aproveitando que você deu o gancho de discutir o orçamento diretamente com o presidente, recentemente tivemos a criação da Comissão Interministerial sobre Organismos Internacionais, que busca avaliar a participação brasileira em organismos internacionais com um critério financeiro, porque o Brasil tem dívidas em diversos desses organismos, inclusive missões da ONU, na qual, por exemplo, o país lidera no Haiti. Como você vê a criação dessa comissão, ou seja, um critério que deveria ser político, se subordinar a um critério econômico? E segundo, o quanto isso pode ou não ferir a própria autonomia do Itamaraty? Olha, eu acho que, se é que a gente pode dizer que o Itamaraty perdeu a autonomia em relação aos organismos internacionais, isso se deu antes, no momento anterior, quando o pagamento o controle das contribuições partiu do Itamaraty para o Ministério do Planejamento. Então, digamos, esse ponto, essa perda que você aponta, ela é de um momento anterior. Eu acho que nessa situação, digamos, já de perda, de você já não ter o controle total sobre algo, né, que você controlava totalmente, o Itamaraty saiu bem, porque no decreto que estabelece a comissão, existe este critério que é, digamos, nomeado ali, especificado como fundamental, eu não me lembro qual é a palavra, mas que torna o princípio do interesse político o principal de todos. Agora, por que foi que eu escrevi a minha coluna, no caso? Para deixar bem claro aos outros dois membros e de alguma maneira também municiar o Itamaraty de algum, sabe, olha, as pessoas dizem, as pessoas veem, os colunistas escrevem sobre isso. A gente participa, a dimensão de participação num organismo internacional é muito maior e inclui valores imateriais e simbólicos e políticos que não aparecem em balanços contábeis, pelo menos não num primeiro momento. Aparecem sim, mas aparecem muito depois, em uma dimensão histórica, que é a dimensão em que a diplomacia trabalha. E, sobretudo, a diplomacia multilateral, que é quem fica vítima dessa visão muito estreita, não é? Muito básica. E aí entramos num assunto que estávamos até conversando antes da nossa entrevista, quando você chegou aqui nos nossos estudos. Diversos assuntos que nós estamos tocando aqui, eles resvalam na questão a política externa ela ter pouca importância no debate público. Por exemplo, o último debate presidencial, nas últimas eleições, foi a primeira vez em que você teve questões abertas de política externa. Mesmo em outras eleições, nós tivemos poucas iniciativas nesse escopo. Por exemplo, a revista Política Externa costumava mandar perguntas para os candidatos, e algumas vezes os candidatos sequer respondiam. Então, o senhor concorda com isso, que falta discussão de política externa brasileira na sociedade, no debate político brasileiro? Falta, totalmente falta. É assustadoramente vazio de substância. Claro que você tem iniciativas, você tem uma sobre a qual até eu escrevi agora,
o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Irício, do embaixador Rubens Barbosa, tem o GACINT, tem várias coisas. Mas a opinião pública, a classe política, os temas não interessam. É uma coisa muito semelhante à que acontece nos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos ainda tenha essa dimensão de política externa guerreira, então ainda tem uma dimensão a mais. Os brasileiros não estão muito preocupados com o que acontece no resto do mundo. Basta você assistir aos noticiários na televisão aberta. O que você passa, assim, o panda do zoológico de Washington que teve bebê. É até aí onde você vai. Você não interessa, as pessoas não se interessam. Aí isso é lamentável, mas é um fato da realidade. Aí a gente volta à questão da cultura. Quer dizer, os stakeholders nessa situação, a quem interessar que a cultura, que a política externa seja uma questão mais debatida, mais amplamente, é que tem que tentar forçar o debate, tentar educar a população, mostrar, elucidar por que é que o que acontece, sei lá, na OMC tem impacto direto ao que acontece no Mato Grosso do Sul. Eu acho que o setor de comunicação do governo peca muito, né? Podia desenvolver todo, não é que você tenha que colocar as notícias globais como primeiro plano no Brasil, não é para isso ainda, a gente não tem um nível de articulação tão consciente. Mas simplesmente abrir uma dimensão que está totalmente virgem para ser aberta quase e que rende tantos frutos. Pode render, né, em tudo, em cultura, em economia, em política. E falando do outro lado da moeda agora, o Brasil está prestes a receber um dos maiores eventos do mundo, né, no caso os Jogos Olímpicos, a ser realizados no segundo semestre no Rio de Janeiro. E a imagem do Brasil, por conta de diversos problemas, está bastante desgastada, né, na comunidade internacional. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. É difícil de comentar, porque é um fato da realidade. Nós vamos ter as Olimpíadas. Sempre existe esse clima, né, assim, de cataclisma quando a gente vai ter um grande evento, e no final das contas o Rio de Janeiro sempre acaba se saindo bem. Eu não gosto dessa imagem de que no final vai dar certo. Eu acho que essa vergonha que a gente passa vai ser boa, e eu tendo também eu quero que aconteçam alguns defeitos ou que aconteçam alguns despreparos. Porque eu acho que vai ser mais educativo. Eu acho que se preparou tudo muito improvisadamente. Eu não sou especialista, mas como cidadão, como consumidor de informação, é horrível ver aquela Bahia imunda, ou mesmo ouvir... Eu tive agora em Nova York, pouco tempo atrás, eu estava sentado num balcão de restaurante com duas mulheres dessas que lancham em museus, assim, com brincos de ladies who lunch, como diria. E elas, uma tinha acabado de vir do Brasil e ela estava muito preocupada porque ela já tinha feito 3 exames de Zika e o Zika ainda não havia se manifestado, mas só para dizer que é uma preocupação corrente. As pessoas se referem, a gente virou o país do Zika, eu não sei como vai ter o efeito, mas eu espero que, caso, sabe, espero que tudo seja bem, que ninguém tenha nenhum prejuízo, que seja tudo bem fazejo. Mas, caso haja alguma coisa que saia errada, eu acho que a gente tem que tomar isso como... qualquer coisa que se possa ver como humilhação, a gente tem que ver como algo edificante e uma lição que a gente deva aprender, uma lição de humildade. Humildade ensina. E essa questão, agora indo para um lado um pouco mais pessoal seu... você está licenciado, né, do Itamaraty há 2 anos, vai fazer 3 agora, para se dedicar à carreira de escritor. Isso. Isso indiretamente, possibilita que você seja uma das principais vozes, né, na grande imprensa sobre questões de política externa. Até porque...
Eu só falo, aliás, um parênteses assim inicial. Você fala por você. Eu só falo simplesmente porque eu estou licenciado. Se eu não tivesse licenciado, eu não estaria aqui falando o que eu estou falando com a liberdade que eu me sinto. Então aí o senhor já antecipou o ponto, porque o que acontece? Nós temos na imprensa algumas referências, como por exemplo, seu colega de folha, Matias Spector, mas que é um acadêmico, né, um professor universitário. O quanto essa questão da falta da política externa no debate público brasileiro, a falta desse debate não poderia ser suprida pelo próprio Itamaraty, porque como você acabou de colocar, bem colocou, essa liberdade que você exerce ocorre pelo seu licenciamento, ou seja, um diplomata em seu cargo às vezes não poderia participar desse debate. Não, eu acho que não digo não participar do debate público, mas eu acho que é mais saudável que um diplomata nativo não comente temas de política externa. Porque, na verdade, a pessoa pode achar que está certa e não estar. Então, eu acho que nesse sentido a hierarquia funciona muito bem. Eu sou muito assim, integrado e, em relação a isso, não tenho problema. Agora, eu acho que o fato de você não poder se expressar sobre questões de política externa não exime de não se expressar sobre questões políticas, questões nacionais. Eu acho que você ali no Itamaraty tem uma massa crítica de gente que poderia estar contribuindo em vários aspectos, em vários comentários da vida, né, nacional. As pessoas preferem não fazer isso, algumas por distância, algumas por temperamento. E a instituição também não convida. Eu sou uma espécie de... Não gosto de falar ovelha negra porque tem uma conotação, mas eu sou uma pessoa de... Um outsider. Um outlier, vamos colocar assim. Um outlier. Porque eu acho que, de alguma maneira, a sociedade brasileira tem o direito quase de conhecer um pouco mais de uma instituição por dentro. Eu estive lá, eu sei como funciona por dentro e eu estou disposto a falar sobre ela. Não é? Então, eu me lembro quando eu me preparava para fazer o vestibular do Instituto Rio Branco, eu conhecia um diplomata que era um ser assim meio... Eu não entendia muito o que era, eu não entendia muito o que fazer. Eu acho que seria muito bom para o próprio Itamaraty se a sociedade brasileira entendesse melhor quem são os diplomatas, o que fazem os diplomatas, a vida do diplomata, sabe? Mais uma vez o distanciamento, né, do debate da política externa da realidade, né? Exatamente, porque é uma coisa importante para cada um dos diplomatas, né, saberem que o que você vai fazer em Berlim tem que redundar em benefícios aqui em São Miguel Paulista. E essa noção nem sempre é clara. E eu acho que o isolamento cultural que o Itamaraty se autoimpôs ao longo dos anos facilita isso, porque é quase como se você fizesse... Isso é uma visão antiga, arcaica, mas é quase como se você fizesse vestibular para um estilo de vida. Então você passou no Instituto Rio Branco e você é diplomata, e diplomata tem uma certa aura material, ninguém sabe muito o que você faz, é melhor que ninguém saiba. Como eu costumo brincar aqui no programa e com os meus alunos, tem gente que acha que o concurso de admissão à carreira diplomática é concurso para protagonizar comercial do Ferreiro Rocher. É uma coisa mais ou menos dela. Mais ou menos isso. A recepção do embaixador. Exato. Com a pilha de bombons. Primeiro que a pessoa vai se decepcionar muitíssimo em termos materiais. Não rola Ferreiro Rocher. Mas mais importante, né, e mais sério, é que desvirtua a função diplomática, a atividade diplomática, a validade, a importância ali no conjunto das políticas públicas, né? Eu acho que tem que ficar muito claro e as pessoas têm que entender ali que é política pública. Então tem que ter todo tipo de característica que política pública tem, inclusive resultados quantificáveis. E aproveitando o gancho, antes da gente continuar, nós temos muitos ouvintes que são CACDistas, prestam um concurso de admissão à carreira diplomática. Você teria algum conselho específico para esse público? Alguma recomendação específica? Olha, eu tenho uma positiva e uma negativa. Uma positiva é que eu acho que, se você quiser, faça mesmo. Eu sou um diplomata entusiasmado. Eu estou fora do Itamaraty.
cuidando da minha carreira literária, mas eu gosto muito do Itamaraty, eu me sinto diplomata, eu penso na minha volta, ou seja, eu recomendo. E eu tive oportunidades de sair e voltarei sempre, porque o Itamaraty, eu acho que ele possibilita duas coisas muito interessantes e que raramente vêm juntas. Uma é o serviço público. Eu gosto da ideia de serviço público e eu imagino que todos os diplomatas devam gostar, porque você vai lá para servir. Para servir o brasileiro em situação, sabe, desvalido, servir aos interesses comerciais, aos interesses políticos. Você tem que gostar dessa dimensão do serviço público. E mais importante, a experiência de estrangeiridade, se que essa palavra existe, de você poder participar de uma sociedade da qual, na verdade, você não faz parte. Né? Você está lá, é como se você fizesse parte, mas, na verdade, você tem essa imunidade, entre aspas, que é mais que jurídica, que é mais que diplomática, é quase uma imunidade assim, social. Eu gosto muito disso. Né? E você poder, em cada posto, em cada missão, se reinventar, sabe? Refinar o seu estilo diplomático, tentar estilos diferentes. Isso eu acho muito legal. Agora, por outro lado, na questão do pessoal que está fazendo o vestibular do Instituto Rio Branco, é o seguinte, é importante que a pessoa não deixe de ter um plano 2. Porque eu acho que existe um certo mecanismo cruel, traiçoeiro, psicológico, de que, às vezes, a pessoa se foca tanto no vestibular do Instituto Rio Branco, aquilo se torna a única possibilidade para ela, e aí você não sai mais desse labirinto. Eu falo por experiência própria de ter visto colegas passarem por isso, sabe? Gente que fez vestibular do Rio Branco, sei lá, 11 vezes, 12 vezes, eu não sei até que ponto... Embora seja muito bom e valha muito a pena, eu não sei até que ponto vale a pena você ser prisioneiro. Né? O Rio Branco gosta de um certo desprezo. Eu fiz o vestibular 2 vezes. A primeira vez eu não passei. E a segunda vez... Aí eu não ia fazer nunca mais. Assim, tinha decidido que eu não ia fazer nunca mais. Não quero, quem não me quer, e pronto. Eu morava no Ceará nessa época. E o professor que tinha me ajudado a me preparar, que se chamava Vanberto, era um diplomata magnífico. Ele morreu cedo. Vanberto Hudson Ferreira era o nome dele. Ele preparava os candidatos de graça pelo correio. Aprendi muito que eu aprendi com ele de escrever. Pois bem, ele foi a Fortaleza para visitar Canindé com o filho dele. Lá, a Romaria, onde tem o centro de Romeiros em São Francisco das Chagas de Canindé. E eu fui com ele. E eu estava num conflito ético com uma causa, eu estava trabalhando como advogado, e aí ele me convenceu a fazer. Só que o vestibular era, sei lá, em 15 dias. Eu me inscrevi, eu acho que tinha 2 dias para me inscrever, e fiz, mas eu tinha passado o ano inteiro sem me preocupar com esse vestibular. Aí eu fiz e passei, foi muito libertador, sabe? Porque eu acho que talvez se eu tivesse ficado muito fixado, às vezes você precisa se afastar um pouco do alvo para divisá-lo melhor. Eu assino embaixo totalmente desse testemunho de não se tornar prisioneiro do CACD, pro recado para os nossos ouvintes. E aproveitando, você comentou, né, da estrangeiridade, você falou, se essa palavra existe, né, se ela não existe, inventemos ela, como João Guimarães Rosa, que era diplomata, né, e não é uma novidade escritores na casa do Rio Branco, como é o seu caso. Como está a carreira literária, a sua carreira literária, quais seus planos, se a sua formação no Itamaraty também influencia essa produção literária, a sua vivência, como o senhor analisa isso? Olha, você? Eu acho que a carreira literária e outro vai muito bem, obrigado. Eu estou lançando agora, no dia 17 agora eu vou para o Salão do Livro de Paris e para o Printemps Littéraire Brésilien na Sorbonne. Vai ser um evento de uma semana, vai ser legal.
E logo em seguida eu começo já, dia 15 de abril, eu já vou para os Estados Unidos para começar uma turnê, se é que eu posso chamar assim, de lançamentos da edição americana do Sérgio Y. Aqui no Brasil é Sérgio Y vai à América, mas nos Estados Unidos é só Sérgio Y. E o que eu vou fazer, eu acho de mais interessante agora em termos de festivais, depois do Salão do Livro de Paris, eu vou participar do Pen World Voices Festival, que é um dos principais festivais literários do mundo e é o único festival literário com foco em direitos humanos. E eu vou participar com dois autores que também estão lançando romances nos Estados Unidos. Um é um marroquino chamado Abdellah Taïa, de quem eu era fã e postava as coisas dele no Facebook. É ótimo agora estar na mesma mesa que ele. E um outro autor muito interessante, chama Salim Haddad, que trabalhou em área de conflito com Médecins Sans Frontières, é haitiano, mais baseado em Londres. E aproveitando aqui a questão literária, obviamente os dois livros do senhor, os seus livros, desculpa, é mais um ato falho. Não tem problema, qualquer coisa. A sensação que você tem de dividir a bancada com alguém que você compartilha textos no Facebook é a sensação que eu tenho agora, então explica um pouco. Os seus livros estarão linkados, porém, todo convidado, todo mundo que vem aqui no programa, e todo programa eu e o Matias fazemos isso, damos uma dica cultural, pode ser livro, música, filme, né? E qual seria a dica cultural para os nossos ouvintes que você tem a dar? Olha, a dica cultural que eu tenho a dar é um filme que eu acabei de assistir a semana passada, se chama Tangerine. E eu adorei o filme. Na verdade, em uma palavra, eu adorei. Ele não tem nada de muito... Quer dizer, tem várias coisas. Eu espero que vocês que o vejam gostem tanto quanto eu gostei. Mas, basicamente, do ponto de vista técnico, o filme é muito interessante porque ele é filmado inteiramente com 3 iPhone 5. E claro que tem aplicativos envolvidos na história, mas a base é o iPhone 5 e o filme é muito bonito tecnicamente, mas politicamente o filme me comoveu muito porque é a história da amizade entre 2 travestis. E essas travestis, assim, barra pesada, profissionais do sexo, assim, no mundo das drogas, e o filme, grande parte do filme é feito à luz do dia, e eu achei muito importante mostrar esses personagens em geral, né, noturnos à luz do dia, para que possam, sabe, ver que existem e que estão aí, que têm direitos e que têm sentimentos. É muito bom que eu acho que se mostrem personagens minoritários, seja de que natureza seja a minoria, para que as outras pessoas do mundo possam se identificar e identificar melhor. E a luz do sol é muito bom para isso, né? E agradecendo aqui tanto o presente, o Sérgio Y vai à América, quanto o contato do Pablo, que possibilitou essa entrevista. Você tem alguma consideração final, algum recado final? Fique à vontade, o microfone eu queria todo agradecer seu. a oportunidade e dizer isso. Quer dizer, eu continuarei escrevendo as minhas colunas às terças-feiras na Folha de São Paulo, escrevendo os meus livrinhos. Minha intenção é simplesmente contribuir um pouquinho com, sabe, explicar uma coisa, simplificar outra, mas não é nada muito além disso, não. Fazendo só o que eu posso fazer, mas agradeço muito a oportunidade que vocês me dão aqui. A gente agradece novamente e as portas estão abertas para uma futura participação, falar talvez o lançamento de um novo livro, enfim. Estou até escrevendo. E nossos ouvintes, fiquem à vontade para mandar seus e-mails, seus comentários, que depois a gente, assim como com os convidados, a gente faz uma pequena coletânea aí de feedbacks, repassa para o convidado. Né? E estamos nessa tarefa aí de tentar construir um pouquinho melhor também um debate de política internacional no Brasil. A Semana na História.
1º de março de 1896, há 120 anos atrás, a Etiópia derrotava a Itália na Batalha de Adwa. A Etiópia, que foi o único país africano que não foi submetido ao imperialismo, né, do final do século XIX, início do século XX, ela seria... O Egito também. O Egito era um protetorado britânico, mas... era domínio indireto. Não, no Egito não conta, é só Etiópia. Não vem com essa pra cima de Moá, não, mano. Etiópia que depois seria derrotada pela Itália de Mussolini, mesmo assim a duras custas, justamente porque a Itália era vista como uma questão de orgulho nacional, porque foi a única vez em que tropas africanas, tropas locais, derrotaram uma força europeia. Depois da Batalha de Adwa, os italianos tiveram que desistir de invadir a Etiópia. Os etíopes que contavam com muito armamento russo, inclusive, porque queriam evitar ali uma expansão do Império colonial italiano, que depois foi conquistar a Líbia do Império Turco-Otomano na Guerra Ítalo-Turca, já em 1911. Mas então tá aí o registro de 120 anos que a Etiópia derrotou os italianos. A Etiópia que foi o único país da África que não foi submetido ao imperialismo, ao colonialismo do final do século XIX. Também em 1º de março, só que de 1956, ou seja, 60 anos atrás, a aviação civil internacional padronizava seu alfabeto fonético. O alfabeto fonético que era usado pela OTAN foi utilizado pela toda a aviação civil internacional. Para quem não sabe do que eu tô falando, é quando você vê em filme os caras falando Alfa, Bravo, Charlie, Foxtrot, Delta, Zulu... Tango 7. Exatamente. Isso é o alfabeto fonético. Por quê? Porque se você tá falando com outra pessoa pelo rádio, você quer falar alguma coisa, aí você vira e fala, não, é com C de casa, mas aí na língua do cara, casa é escrito com K. Aí você coloca o sinal errado no mapa e seu avião cai e você morre. É complicado. É complicado. Então padronizaram o alfabeto fonético há 60 anos atrás. Felipe, aonde você estava em 2 de março de 1996? Eu estava, como muita gente, na escola, quando eu recebi a notícia. Foi num dia de semana, não foi? Não, foi no final de semana. Foi no final de semana? Minha lembrança é mais da escola. A repercussão foi durante a semana, mas o fato foi de sábado para domingo. Foi de sábado para domingo? Isso. Então eu tô enganado, então não lembro. Mas enfim, o que aconteceu nesse dia? Aconteceu o acidente fatal com a banda Mamonas Assassinas, que aposto que fez a cabeça de muitos dos nossos ouvintes durante a infância ou adolescência. E a nossa também, de certo modo. Porque somos dessa geração. Exatamente. Né? 20 anos atrás morreram naquele acidente de avião que nunca foi explicado direito, né? Tinha todas aquelas teorias Aliás, não vejo as fotos também. Que o Dinho estava pilotando o avião, mas enfim, 20 anos, acidente fatal que levou os Mamonas Assassinos. E hoje tem até o musical, né? Por conta desses 20 anos, tenta resgatar a memória deles, mas enfim. Então tá aí o registro triste. Né? Um abraço para os nossos ouvintes de Guarulhos. E nossos ouvintes que já fizeram guerra de mamona. Também. Isso daí poucos ouvintes acho que fizeram. Mas vamos passar pro match, então. Eu não lembro, eu tô tentando pegar o nome do ouvinte agora que falou que não consegue mais ouvir War Pig sem lembrar da gente. Mas eu acho que ele não é o único. Enfim. Hoje começa, né, House of Cards, nova temporada, mas o House of Cards da vida real tá rolando também nos Estados Unidos, no qual só uma reviravolta tiraria a candidatura democrata de Hillary Clinton. Você fez esse jabá aí do Netflix só pra eles te darem uma assinatura de graça. Eu não falei nada do Netflix, eu só falei do House of Cards. Você falou o nome da série. Mas não falei do Netflix. Você quer uma assinatura de graça, que eu sei. Eu já falei que eu compartilho uma assinatura. Então, mas você quer a sua agora. Mas enfim, a gente comentou que a gente só falaria das eleições dos Estados Unidos quando nós tivéssemos uma definição dos dois candidatos. Só que muitos dos nossos ouvintes pediram pra gente explicar como são escolhidos os dois candidatos. Então, a gente colocou isso no programa de hoje. E o match está dividido, então, em dois bloquinhos. Um, que eu coloquei no roteiro como didatismo, que a gente vai tentar explicar um pouco, mais ou menos, como é que são essas primárias, porque são uma zona. Ontem eu fiquei 2 horas lendo sobre esse negócio para tentar explicar para vocês, sem falar muita bobagem, mas não dá para entender tudo, é uma zona. E o outro bloquinho chama-se, muito apropriadamente, barraco.
que é para vocês darem uma risada, né? Mas enfim, então vamos lá, a parte do didatismo. Por que só uma reviravolta tira a candidatura democrata da Hillary? Porque na última terça-feira nós tivemos a chamada super terça, quando 11 estados e um território dos Estados Unidos foram às urnas escolher os seus candidatos nas primárias. No caso da Hillary, ela ganhou em 7 desses estados da super terça. E com isso, hoje ela tem 1.052 delegados dentro da convenção republicana. Né? Ela só precisa de uma maioria do número de 2.382 delegados. Então, a Hillary está muito próxima de conseguir a sua candidatura ser decidida pela Convenção Nacional Democrata. Agora, como são escolhidos? O que acontece? A diferença dos termos? Né? Muita gente tinha visto aquela questão do Cáucaso, né? Os Cáucases. Os Cáucases são convenções partidárias onde, dentro do partido, aquela região, quando eu digo aquela região, pode ser, por exemplo, como se fosse um município, algo interno ao condado, ela escolhe o representante daquela região. E aí, cada uma das regiões de cada estado manda os seus delegados, e aí na convenção estadual do partido, eles veem essa votação de acordo com esses delegados, organizado nesses cáucases, e definem o vencedor do estado. Mais ou menos, comparando, é tipo diretório de estudante de faculdade. Porque é algo organizado pelos próprios partidos e é algo que tem debate durante. Então você é filiado ao Partido Democrata e você chega lá no Cáucaso para votar. E aí cada um vai te puxar pelo braço. Não, vota na Hillary, vota no Bernie Sanders. Não, vota no não sei quem, vota em ninguém, vai embora. ETs existem. Enfim, então é uma questão organizada pelos próprios partidos para decidir depois em cada estado. E nos estados que usam esse modelo. Tem estados que usam o modelo de eleições, que aí é algo organizado pelo governo daquele estado e é organizado como se fosse realmente uma eleição. Você vai lá, você tem que ser registrado. Como aconteceu na Argentina no passado, mas daí no geral, né? Todas as províncias passaram pelo passo, que eram essas primárias. Então, e é algo organizado pelo governo, não pelos partidos. Sim, pelo governo. Os cálculos é organizado, cada partido organiza o seu. Então, nós temos os dois modelos. Tem estados que utilizam a eleição, que é a maioria dos estados, e tem estados que utilizam os cáucases. Então tem essa variação. E aí nós temos duas diferenças importantes entre os republicanos e os democratas, que é a questão da proporcionalidade. No caso do Partido Democrata, os estados, no geral é o seguinte: você tem eleição interna ao estado, eleição ou escolha por cáucases. E aí aquele estado tem um número determinado de delegados na convenção nacional do partido. Então vamos supor, um estado que tenha 50 delegados. Vamos pegar aqui um número redondo. Com os democratas é sempre proporcional. Então vamos supor, se a Hillary tiver metade dos votos em um estado e o Bernie Sanders tiver a outra metade iguais, cada um vai ter metade dos delegados daquele estado. Os republicanos não fazem isso. Os republicanos têm estados em que o vencedor leva tudo. Então, se o Ted Cruz tiver metade mais um dos votos naquele estado, ele leva todos os delegados daquele estado. E aí cada estado vai ter um número de delegados baseado num coeficiente enorme que envolve tamanho do PIB, tamanho da população, representatividade no Senado, na Câmara dos Representantes, enfim, um coeficiente enorme para decidir o número de delegados. O número de delegados não é igual de cada partido, né? Os democratas têm mais delegados do que os republicanos, né? O número de delegados não é igual. No caso da Convenção Nacional Democrata, são 4.763 delegados. Então, um candidato precisa de 2.382 e a Hillary já tem 1.052. Em comparação, o Bernie Sanders tem só 427.
No caso dos republicanos, só precisam, a maioria é de 1.237 delegados. Então os republicanos eles têm menos delegados, ou seja, os estados vão acabar tendo um menor número também. E outra diferença muito importante entre os dois partidos é que os democratas eles têm os chamados superdelegados, que são os delegados do Partido Democrata, que são senadores, são membros ilustres do partido, como por exemplo o Bill Clinton, que foi presidente pelo Partido Democrata. São pessoas do establishment do partido, são no total 712 superdelegados, e eles têm o voto livre, eles votam em quem ele quiser, eles não têm um voto comprometido com o voto popular. É como se fossem uma questão bicameral. Os superdelegados é como se fossem o Senado do Partido Democrata. E os delegados normais, por assim dizer, eleitos nas convenções estaduais, é como se fossem a Câmara dos Deputados. Os republicanos não têm esses superdelegados, são apenas os delegados eleitos pelo voto nos estados, que inclusive muita gente acha que isso é um problema, porque o establishment do partido acaba não tendo muita representatividade, o que permite um candidato aventureiro como o Donald Trump, que não tem apoio de quase ninguém dentro do establishment do partido, como o Guga Chakra mencionou quando ele participou aqui do programa. E dos 712 superdelegados democratas, estima-se que mais de 400 apoiam a Hillary, ou inclusive já declararam apoio publicamente à candidatura da Hillary. Então nós temos esse processo que é diferente entre os dois partidos, que é diferente a cada estado, né? Pode ser Cáucasos, pode ser por eleição, e nós temos estados inclusive que misturam as duas coisas, né, porque o federalismo dos Estados Unidos é um federalismo bem ao pé da letra. Então cada estado tem autonomia de decidir como quer, e cada diretório estadual de cada partido tem autonomia para decidir como vai fazer o seu processo decisório. E nós temos essa questão, finalmente, dos superdelegados no Partido Democrata e uma eleição sempre proporcional. Né? No caso do Partido Republicano, isso não acontece. Né? Então vai ter estados em que o cara pode ter uma vitória por uma margem pequena, e mesmo assim levar todos os candidatos, todos os delegados, desculpem. E aí o que acontece? No final, os delegados vão se reunir na convenção nacional do partido, vão votar, ou com voto atrelado a quem elegeu ele no estado, ou seja, não um voto de livre iniciativa, ou então um voto de livre iniciativa no caso dos superdelegados, e aí vão decidir a candidatura final, a nomeação daquele partido. Por isso que a convenção do Partido Democrata, ela tem muito mais importância, porque de fato ali você pode ter uma decisão do candidato. A convenção do Partido Republicano, ela é vista muito mais como uma cerimônia e como uma maneira de você unir o partido em torno daquela candidatura, porque aquela candidatura já foi decidida nas urnas, todo mundo já sabe o resultado, porque como são menos delegados e não tem os superdelegados, você já sabe o resultado, já é previsto. Então é apenas uma formalidade para o partido se unir em torno de um só nome. Então a Hillary conseguiu boas vantagens, boas vitórias. Por exemplo, nos estados do sul, no Alabama, ela ganhou de 78% a 19%, na Geórgia 71% a 28%, e no Arkansas, que o estado natal do marido. É o estado que o Bill Clinton foi governador, inclusive, ela conseguiu 66% a 32%. E chama a atenção também que boa parte do eleitor, ela ganha bastante vantagem em relação ao Sanders no eleitorado negro. É curioso, porque, mas talvez isso dê em parte porque ela tem um apoio do Obama, né? Um apoio implícito do Obama, né? Ela foi do governo Obama, foi secretária de Estado do Obama. Então, assim, resumindo, o processo de nomeação dos candidatos dos Estados Unidos é sim bem complicado. Isso daqui é uma visão bem básica, porém é importante a gente perceber essas duas coisas. Que cada partido tem o seu processo diferente e que cada estado pode ser diferente do outro. Então, quando eu falo de Cáucasos em Iowa ou de eleições diretas na Califórnia, são coisas diferentes. E a Califórnia é um caso curioso, porque os estados eles têm as datas das suas eleições definidas quase historicamente. Né? New Hampshire é sempre o primeiro que decide, por isso que tem todo aquele peso, né, que a gente falou com o Guga Chakra e tal. E a Califórnia é o último.
E muita gente considera isso meio absurdo, porque a Califórnia é um dos estados mais populosos, um dos estados mais ricos, né? Não custa lembrar, se a Califórnia fosse um país, acho que era a 5ª economia do mundo, um negócio assim. E ao mesmo tempo, a decisão da Califórnia quase não tem peso, porque quando você chega na vez da Califórnia, já está virtualmente decidido. E a Califórnia também não muda de cor política, né? É um estado mais liberal. Mais ou menos, eles elegeram o Schwarzenegger, né? Se você pensar. Não, mas digo nas eleições presidenciais. Sim, nas eleições presidenciais eles costumam ser mais democratas. Quando eu digo mais democratas, no sentido partido democrata, né? Não que o partido republicano vai ser autoritário, alguma coisa assim. Mas então, assim, de fato é um processo bem complicado. Então tentei aqui dar um panorama geral de como é esse processo, lembrando que o voto nos Estados Unidos é, de certa forma, indireto, né? É por proporção dos estados, tanto que o caso mais polêmico foi em 2000, entre o Bush filho e o Al Gore, que se fosse no voto por cabeça, o Al Gore tinha ganho a eleição. E a polêmica também na da recontagem da Flórida. É. Então o que acontece? Se você ganha num estado, isso já falando na eleição, você ganha todos os delegados daquele estado. Não é proporcional e não é voto direto. Então você tem essa questão que é também transplantada aí para as primárias dos Estados Unidos, que, repito, é um pouco confusa, mas eu espero que tenha ajudado um pouco aqui. Agora vamos falar do barraco. E só me corrigindo, em relação à Califórnia, o grande período do domínio democrata na Califórnia foi até a década de 60, né? E teve uma retomada depois nos anos 90 até os dias de hoje. Então tá aí, mas agora... Nos anos 70 e 80, até por conta do Ronald Reagan, foi um domínio republicano. Então vamos falar do barraco agora. Né? É isso que o povo gosta, né? não teve cueca cagada, né? Ó o palavreado. Desculpa. Mas, enfim, nós tivemos a parte mais séria, né? É que nós tivemos, desculpa, uma diminuição do número de eleitores democratas que são cada vez mais descrentes com uma possível vitória do Trump, e nós tivemos democratas que nos estados que permitem que são eleições, ou seja, que você não precisa votar só no partido que você é afiliado, que você é registrado, tivemos democratas votando no Ted Cruz para tentar impedir uma candidatura do Donald Trump. E aí chegamos, né, no nome de sempre, né, Donald Trump. Né, o Donald Trump chamou o Ted Cruz de arregão, usou mais ou menos esse termo. O Cruz e o Rubio divulgaram suas declarações de impostos de renda, porque ele questiona a nacionalidade dos dois, né? Porque um é nascido no Canadá, o outro seria mexicano, hispânico, alguma dessas coisas malditas pro Trump, né? E o Trump, enfim, fica falando essas bravatas. E só que você tocou nesse ponto, nessa semana a banda de black metal mexicana Brujeria anunciou a Fuck Trump Tour pela América Latina. Exatamente, né? Porque é uma né, justamente pela identidade hispânica. Mas a melhor notícia relaciona Trump e o Canadá. Eu vou deixar essa para você, né, meu caro Matias, porque eu sei que você gostou muito dessa notícia. Aumentou no principal buscador, já que você não quer que eu faça jabá, no principal buscador na internet, o número de pesquisas em relação a como mudar para o Canadá. Segundo a notícia, 350% de buscas feitas nos Estados Unidos. Como me mudar para o Canadá. E tem muita gente ligando as duas coisas a outra, né? A ascensão do Donald Trump. Um amigo meu falou que era quase a mesma coisa. Você podia trocar Aécio por Uruguai nas últimas eleições aqui no Brasil. Que vão te acusar de partidário. Eu só tô falando que é um movimento que aconteceu aqui no Brasil. Sem clubismo. Sem partidarismo. E só para constar, né, em relação à super terça, os republicanos eles estão um pouco mais apertados. O Donald Trump está com uma vantagem boa, mas muito menor do que a vantagem da Hillary. O candidato republicano ele precisa de 1.237 delegados. O Donald Trump tem 319. Só que o Cruz já tem 226. O Rubio tem 110, mas o Rubio já praticamente é carta fora do baralho. Mesmo com carta aberta?
Desculpa, tá irresistível essa semana. Então, enfim, a gente podia fazer jabá, inclusive, de curso de inglês por aqui. Mas, essa foi cruel. Mas, enfim, então, para constar, a vantagem do Donald Trump nem é tão grande assim. É que o que assusta é que ele teve algumas vitórias inesperadas, no caso do Donald Trump. Então, mas no caso dos republicanos a coisa está mais apertada. E saiu uma pesquisa da CNN sobre as eleições de fato. A Hillary só ganharia, na pesquisa da CNN, do Trump, se a eleição for entre Hillary e Cruz, da Cruz, e se for Hillary e Marco Rubio, aí dá Marco Rubio por 50% a 47%. Ou seja, ali entre Hillary e Cruz, se a gente pegar aquela coisa da margem de erro, a pesquisa da CNN dá um virtual empate, 48 a 49. Mas entre Hillary e Rubio, daria uma vitória do Rubio. Então, essa questão aí do Trump é importante, porque se o Trump for nomeado, ele muito provavelmente significa que o Partido Republicano vai perder. Mas, enfim, então tá aí essa... Como eu disse, espero que tenha ajudado a entender. Também, isso antes da campanha, né? Ainda tem muita água para rolar. Né? Ainda tem vários estados. Não, e mesmo esse possível cenário entre Trump e Clinton é uma questão pro futuro, né? Ainda não se definiu. Sim. Mas nos próximos 10 dias prevê-se que se define os dois candidatos, porque 11 estados vão definir os seus candidatos democratas e 15 estados vão definir os seus candidatos republicanos. Né? Porque tem essa questão de quando cada partido faz o seu em alguns estados, então os republicanos até anteciparam, melhor dizendo. Então, nos próximos 10 dias, provavelmente teremos um cenário mais concreto de quem serão os dois candidatos à Casa Branca pelos próximos 4 anos. Bem, definida esse bloco sobre as primárias estadunidenses, a gente vai passar para a eleição de fato no Irã. Notícia do último dia 29 de fevereiro, e eu só vou falar isso daqui a 4 anos. Moderados e reformistas vencem eleição legislativa no Irã. A primeira coisa que tem que ser esclarecida aqui mas Felipe, você não passou quase um ano de xadrez verbal falando que o Irã é uma ditadura, uma teocracia, como é que tem eleição? Então, o que acontece? Primeiro, o chefe de Estado do Irã, e a pessoa que no fim das contas tem a caneta mesmo, é o Ayatollah, que é uma liderança religiosa. E o Ayatollah preside o Conselho dos Guardiões, dos Guardiões ou Guardiães? Guardiões? Enfim, Conselho dos Guardiões, e eu sempre me confundo com essa porcaria, que é um órgão religioso do Estado que aprova ou não as candidaturas. E 99% das candidaturas de pessoas consideradas reformistas não foram aprovadas. Então, assim, existe o componente autoritário no Irã, só que ele é antes da eleição, é uma censura prévia. Então, sim, você ainda tem candidatos reformistas e candidatos moderados, porém sempre com alguma aprovação tácita do establishment iraniano. Não vai ser um cara, sei lá, para ficar um cara para ficar bem contrastante. Novamente, não é um comentário partidário. O Jean Willis sequer seria candidato no Irã. A questão aqui é essa. Eu sequer seria candidato lá no Irã quando vissem que eu não sou islâmico, por exemplo. Então, a censura prévia é essa. Então, o sistema político iraniano é bem complexo. Tem aspectos de voto popular, sim. Tem aspectos que podem ser considerados democráticos. Porém, é um governo autoritário, é uma ditadura que executa censura, você tem leis marciais, enfim, uma série de outras questões, como a gente vem comentando aí nesse último ano. Porém, de toda maneira,
A eleição legislativa, que teve 62% de comparecimento, que é uma taxa considerada alta para os padrões iranianos, teve uma grande vitória dos moderados e dos reformistas. A diferença aqui é os reformistas seriam os conservadores light, digamos assim, do cenário político iraniano. Porque nós tivemos um rompimento com a linha dura em relação à linha dura do governo iraniano por conta do acordo nuclear. Por isso que essa eleição é muito importante, porque é a primeira eleição pós-acordo nuclear. E aí o grupo político que rompeu com a antiga linha dura, que é ligada a Ayatollah, a guarda revolucionária islâmica, aos princípios da Revolução de 79, nós tivemos um rompimento interno nesse bloco. E aí nós tivemos essa formação de um bloco de conservadores moderados, por assim dizer. Agora nós temos 85 cadeiras, de um total de 290. Dessas 290, 85 são de reformistas, que seria o grupo mais progressista. Nós temos 73 conservadores moderados, ou seja, isso já dá maioria ao governo para implantar suas reformas econômicas. 68 da linha dura, que diminuiu consideravelmente em relação ao parlamento anterior. 59 cadeiras serão decididas em segundo turno e 5 cadeiras que são reservadas às minorias religiosas iranianas, que têm direito, cada uma dessas 5 minorias, como por exemplo os yazidis, que são perseguidos pelo Daesh, tem direito a uma cadeira. Então hoje o governo do Rouhani ele tem maioria no parlamento para conseguir tentar aprovar as suas reformas econômicas, que serão, talvez, a principal consequência do acordo nuclear do Irã. E que muita gente, na qual eu me incluo, interpreta como a grande chance de uma maior abertura de liberdades individuais no Irã. Porque não adianta você querer liberdade política e liberdade econômica não juntas. Né? Tanto que, para ficar no exemplo nosso da América Latina, né, os Estados Unidos foram o maior incentivador do governo Castro em Cuba. Quando você coloca o embargo, né, você arranja um inimigo externo e você fecha o país para comunicação, quase. Então você aumentar essa liberdade econômica do Irã, e falamos isso em vários programas, que o Irã é a bola da vez na economia internacional. O Rouhani estava na Europa, captou bilhões em investimentos. Bilhões. Né? O Brasil, quando fez aquela aposta em estreitar relações com o Irã anos atrás, e foi muito condenado por alguns setores da imprensa brasileira que, como o nosso querido Alexandre Vidal lembrou, não entendem patavinas de política internacional, aquela aposta brasileira do Celso Amorim era extremamente acertada. E está começando a se pagar agora. Então o Irã está nessa fase agora de uma possível abertura econômica pós-acordo nuclear e que anda junto com uma possível abertura política, né? Como o Clóvis Rossi brilhantemente batizou a sua coluna antes da eleição, o Irã iria escolher entre... o nome oficial do Irã é República Islâmica do Irã. E o Irã foi às urnas para escolher mais república ou mais islâmica. E escolheram mais república. Hoje nós temos um legislativo que apoia um presidente reformista. Isso é algo praticamente inimaginável 10 anos atrás. E com diálogo com o Ocidente. Exatamente. Agora reinserindo o Irã na economia internacional e tirando aquela imagem de páreo internacional. O Irã ainda tem um cenário regional muito complicado, as tensões com a Arábia Saudita, que já foram temas de programa aqui. Inclusive, nessa semana, os países do Golfo Pérsico, pela primeira vez, reconheceram o Hezbollah como grupo terrorista. E muita gente em Israel, inocentemente, comemorou. Mas, assim, a Arábia Saudita teve 50 anos para condenar o Hezbollah pelos ataques que fazia contra Israel. Eles condenaram o Hezbollah, não tem nada a ver com Israel. É por conta da disputa política com o Irã e por ser um grupo xiita apoiado pelo Irã. Né? Então, mas só para registrar, essa semana os estados do Golfo Pérsico, que são Emirados Árabes, Bahrein, Arábia Saudita, Iêmen, como oficialmente, declararam o Hezbollah como um grupo terrorista. E só para constar, os moderados também avançaram sua presença na Assembleia de Especialistas, que é a Assembleia, que é como se fosse o Senado, digamos assim, deles, só que tem uma função menos legislativa e também um pouco mais
um pouco mais religiosa, que esse órgão tem 88 cadeiras e ele escolhe o sucessor do Ayatollah, do líder supremo. Né, o atual Ayatollah, o Ali Khamenei, assumiu um cargo em 1989 e quando ele morrer, o seu sucessor será eleito pela Assembleia de Especialistas. E alguns mais otimistas sonham que a Assembleia de Especialistas eventualmente um dia eleja um novo líder supremo também reformista, o que já é uma boa notícia. Porém, lembrando, todos os candidatos eleitos foram aprovados previamente por um conselho, que é como se fosse o Supremo Tribunal Federal deles, só que de teólogos, formado por teólogos e juristas islâmicos, e foram aprovados pelo líder supremo da Revolução Islâmica, que é o Khomeini. Então, não o Khamenei, desculpem, eu confundi aqui. Então, eu juntei Khamenei com Khomeini. Mas de qualquer forma, apesar dos pesares, apesar dessa observação que é muito importante, o Irã não é a maior democracia do mundo, não está lá no topo do índice democrático, nós temos sinais de melhora, de uma melhora política junto com uma melhora econômica, e isso é uma notícia muito boa, pensando inclusive na região. Meus comentários são esses. Vamos passar para o segundo giro de notícias. Giro de notícias. Mais eleições legislativas agora na Irlanda, no qual a coalizão saiu vencedora ontem. Os resultados saíram ontem. Anteontem, se não me engano. Anteontem saiu o resultado. Mas essa notícia é interessante porque hoje nós teremos na Irlanda o que nós temos na Espanha. Né? Na Irlanda, nós tínhamos a coalizão entre o partido de centro-direita, o Fine Gael, e o Partido Trabalhista, de centro-esquerda, que era a coalizão que governava o país e que executou as chamadas medidas de austeridade da União Europeia. Porém, como acontece em quase todo cenário de crise, o governo que está governando em um cenário de crise normalmente acaba prejudicado por essa crise. Então nós tivemos tanto países europeus que trocaram governos de direita por governos de esquerda, quanto países que trocaram governos de esquerda por governos de direita. Nós tivemos os dois cenários. Quem está no governo vai pagar pela crise. E na Irlanda, a coalizão, embora seja um blocão central ali muito forte, ela teve, foi o número, teve a maior vitória, digamos assim. O Sinn Féin está fazendo parte da coalizão? Não, o Sinn Féin está agora na oposição. Por quê? Porque o Sinn Féin conseguiu bastante cadeiras, então não há agora uma coalizão clara de maioria no parlamento. Né? Então, novamente, nós teremos 3 partidos agora com um número grande de deputados. O Fine Gael, o Sinn Féin. E o Trabalhista, que caiu de 37 para 7 deputados. Né? Então nós temos aqui um problema que é parecido com o que a gente comentou em Portugal e na Espanha, que é ao mesmo tempo a vantagem e o problema dos regimes parlamentaristas. Você ganha a eleição, mas você não leva. Né? A Irlanda, no ano passado, teve o maior crescimento econômico da Europa, de 6,9%, e um partido precisa de 80 cadeiras no parlamento irlandês para se considerar vencedor. O Fine Gael tem 49, o Trabalhista tem 7, foi de 37 para 7. Os conservadores republicanos foram de 20 para 44 e o Sinn Féin foi de 14 para 22. Então, são basicamente 4 partidos com um número razoável de cadeiras que vão ter que se articular para formar um governo. Ou então nós teremos novas eleições. E, em relação a isso, nós comentamos aqui no programa, alguns programas atrás, que o Pedro Sánchez, o líder do Partido Socialista Espanhol, que é como se um partido do centro-esquerda, iria tentar formar o seu governo. O PSOE, né? Exatamente. E não conseguiu. PSOE. E não conseguiu. Inclusive porque o Podemos, da esquerda, não fez parte da coalizão. O de mais à esquerda do que o PSOE. Por quê? Criticando que o PSOE cedeu aos Cidadanos, que é de centro-direita. Então a Espanha também vive esse impasse, porque agora a Espanha tem 4 partidos, o PSOE, o PP do Mariano Rajoy,
o Podemos e os Cidadanos. Os 4 com representatividade e os 4 sem falar o mesmo idioma. Então, nos 2 cenários europeus temos aí... Idioma na Espanha é uma questão bem delicada também. Você entendeu, você entendeu. Não queira polemizar. E um abraço para o casal de amigos Carolina Cândido e Vinícius Risato, que estão morando em Dublin. Estão na Irlanda... Já faz um tempo, né? Já mais de ano já, mais eu de acho. ano. Pois é. Também notícia de ontem, Coreia do Norte coloca armas nucleares de prontidão. Que novidade. O Kim Jong-un colocou as suas armas nucleares de prontidão, mandou o exército ficar a postos. Por quê? Porque o Conselho de Segurança da ONU aprovou na quarta-feira, dia 2, as sanções mais duras contra a Coreia do Norte em 2 décadas, desde as décadas de 90. E uma, inclusive, que foi considerada... a Coreia do Norte considerou infringir a soberania do país, que agora toda carga que entrar ou sair da Coreia do Norte por mar deverá ser inspecionada. Né? E teve outras sanções, proibição de venda de armas leves, né? Porque você vai escalonando a proibição de venda de armas. Né? Então você primeiro não pode vender, sei lá, míssil, depois você não pode vender avião, depois você não pode vender jipe, até o final que você não pode vender munição de revólver. A Coreia do Norte agora está nesse quadro, você não pode vender uma munição para eles agora. E a Coreia do Norte considerou essa questão, especialmente de qualquer carga tenha que ser vistoriada, como ferindo a sua soberania. E também proibiu o comércio de minérios, lembrando que urânio é um minério, né? Outros combustíveis nucleares são minérios, mas também de carvão, minério de ferro, minério de titânio, ouro. Então são as sanções mais fortes contra a Coreia do Norte desde a década de 90, e por isso a Coreia do Norte teve que fazer novamente essa bravata, mas foi o buraco que ele mesmo cavou. Ele o Kim Jong-un não compreendeu direito como é que a banda tá tocando. Também notícia de ontem, volta da violência leva Moçambique a reviver crise humanitária. Nós tivemos uma ressurgência dos confrontos entre a Renamo, a Resistência Nacional Moçambicana, e o governo de Moçambique, que já levou quase 10 mil pessoas a se refugiar no vizinho Malawi, e que inclusive um dos locais mais afetados é a região de Tete, onde nós temos operações econômicas brasileiras, especialmente da Vale. Mas lembrando que nós temos muitas empresas brasileiras em Moçambique, isso já foi razão inclusive de protestos lá, Fiocruz, Embrapa, né? Nós temos uma região de muita pesquisa de agricultura brasileira em Moçambique. Então tem que ver como é que o cenário vai ficar, já que Moçambique, como você lembrou inclusive no último Fronteiras Invisíveis do Futebol, Moçambique teve uma guerra civil que durou 16 anos, virtualmente, acabou só na década de 1990 e deixou mais de 1 milhão de mortos. E a Renamo era um dos principais elementos dessa guerra civil. Depois nós tivemos um cessar-fogo, um tratado de paz, a criação de um partido, porém agora nós tivemos o retorno da violência e é um cenário que precisamos ficar de olho. Breaking news. Líder indígena hondurenha Berta Cáceres é assassinada. Ela que havia ganhado o Goldman Environment Prize. Foi assassinada hoje, né, como você disse. Ela era uma das fundadoras do Conselho Nacional de Organizações Populares Indígenas de Honduras, criado em 93. Lembrando que Honduras, como também já falamos em um dos Fronteiras Invisíveis do Futebol, é um país que tem uma população muito grande e uma população muito grande indígena, que tem pouco acesso à terra, já que boa parte da produção agrícola é feita por meio de grandes empresas, por meio de produção em larga escala. Isso é um embate social importante no cenário hondurenho. Nós tivemos o assassinato dessa líder, assim como nós já tivemos vários assassinatos parecidos na região norte brasileira, né, na região centro-oeste do Brasil, infelizmente. É um cenário que dificilmente vai parar tão cedo na América Latina como um todo. Na América Latina como um todo, infelizmente. Mandar um abraço pro meu amigo, o jornalista estadunidense, mexicano, Armando Carmona, que me lembrou desse fato. Agora vamos passar pro menino Neymar, e hoje acho que é a edição mais recheada desde que a gente instituiu esse quadro. Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Então, primeiro... Vamos por então vamos lá. Aproveitando, né, que como eu disse, nós tivemos um aumento, nossa audiência cresce cada vez mais, o Menino Neymar é uma brincadeira que nós temos aqui no programa, premiando a imprensa brasileira quando ela fala... Não só brasileira, mas... a imprensa brasileira e a imprensa internacional quando fala bobagem de política internacional. E por que o nome desse prêmio, né? Várias pessoas às vezes perguntam. Porque a imprensa brasileira só sabe falar do Neymar. Quem ouve o Futebol Urgente aqui da casa sabe até que um dos principais portais do Brasil já tem uma editoria que chama Neymar. Entendeu? Então, assim, o Instagram do Neymar é mais importante, é mais noticiário do que o Conselho de Segurança da ONU. E aí, isso não é brincadeira. Inclusive hoje nós temos um dos troféus Menino Neymar é metalinguístico, né? Sim. Porque é uma notícia da Folha chamada Preocupado com Neymar, ator de Game of Thrones lança novo filme. Ou seja, é uma notícia sobre um ator lançando um filme... A notícia, sem brincadeira, ela tem uns 20 parágrafos. Ele cita o Neymar em um. E ele vai pra manchete. Então é um exemplo metalinguístico. Porém, nós temos outros, né? O primeiro dos outros é o dos Rolling Stones fazendo show fora da América Latina, Matias. Explica isso. Essa daí o UOL até corrigiu depois a notícia, mas Mas tá no link ainda. O link não mente. Então, a notícia original, quando ela foi publicada, é: após a América Latina, Rolling Stones fará show de graça em Cuba. Assim, é a OEA que define o que é América Latina. Não, e Cuba não é América Latina, é isso? É isso, é um embargo latino-americano de Cuba, não faz mais parte. A terceira citação, e como você disse, está recheado, né? Tem programas que a gente não tem Menino Neymar, e tem programas... a gente prefere que não tenha. E tem programas que os nossos ouvintes e a gente mesmo, né, mandam diversos, né? E o terceiro vai para o Terra, que noticiou que a NASA vai fazer um experimento, que é voluntários que vão ganhar $20 mil por mês, alguma coisa assim, para ficarem 70 dias deitados fumando maconha, para analisar os efeitos disso. O que acontece? Um portal americano, um portal dos Estados Unidos, um portal sobre notícias ligadas à maconha, eles pegaram uma notícia antiga, que o experimento da NASA era 70 dias deitado. Eles queriam voluntários para você ficar 70 dias deitado, uma cobaia. E não deve ser legal ficar 70 dias deitado. Nossa, imagina dor nas costas. Não. Imagina o fluxo sanguíneo no seu cérebro depois de um tempo. Você deve ficar demente. Mas enfim. Eles fizeram a versão maconhista dessa notícia, desse experimento. Ficar 70 dias deitado fumando maconha. E aí um outro portal dos Estados Unidos noticiou como se fosse verdade, e aí o Terra traduziu e replicou como se fosse verdade. Isso tá até no E-Farsas. Quando você noticia alguma coisa que tá no E-Farsas, não é bom sinal. E assim, já foram 3, mas não é a última. Ele não se cansa, o Neymar não se cansa. O Neymar não se cansa. Porque a CNN inventou, primeiro de tudo, a Austrália é possivelmente a maior ilha do mundo. Depende do seu conteúdo, do seu conceito de ilha, né? Mas a Austrália não faz fronteira natural com nenhum país. Ela está cercada pela água. Mas a CNN criou uma fronteira da Austrália com a Eslovênia. A CNN, quando eu mencionei a União Europeia, né, o problema da solução da União Europeia, a Áustria está construindo uma cerca na sua fronteira com a Eslovênia. A Áustria. E aí a CNN escreveu que a Austrália está fazendo uma cerca com a sua fronteira com a Eslovênia. E foi o que você disse. Mesmo que você confunda a Áustria e a Austrália ali na oralidade, na hora que você escreve, você lembra que ela é uma ilha. Entendeu? Que não tem como isso ser possível. Inclusive essa também foi a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos que mandou. Então tá aí. 4 meninos Neymar no mesmo programa, para você que estava com saudade. Homenagem ao Alexandre Vidal, né? Homenagem ao convidado do menino Neymar. Vamos lá para os peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers. Felipe, e quem é o peão que virou rei? O peão que virou rei? O peão promovido primeiro? Peão que virou... Perdão, rei não, rainha, né? Não, mas o peão promovido da semana é a Hillary Clinton, que com a super terça, basicamente garantiu a sua candidatura, já que... Então a rainha não, é presidenta.
Já que, por mais que ainda faltem um bom número de delegados, ela consegue uma vantagem muito grande sobre o Bernie Sanders. Então ela é a peã promovida da semana. Desculpa a confusão, eu pulei o peão isolado, aquele que não vai nem pra frente nem pra trás. Exatamente por isso o peão isolado da semana é a Espanha, que está aí nesse travamento parlamentar, um caminho que a Irlanda corre o risco de começar a traçar, mas o peão isolado vai para a Espanha, porque tentaram 2 vezes em uma semana formar um governo, não conseguem, então aí os 4 partidos batendo cabeça, né, tá pior do que certos treinadores de futebol brasileiro, então tá aí. Sem clubismo. O peão isolado vai pro Marcelo Oliveira, não, para a Espanha. O peão isolado vai para a Espanha. Vamos passar para as dicas culturais. DJ Muzz. Be almighty. DJ Muzz. Sétimo selo. Felipe, qual é a sua dica cultural para os nossos ouvintes neste final de semana? Minha dica cultural é como tivemos as eleições na Irlanda, falamos bastante da Irlanda. Minha dica cultural é o filme Michael Collins, de 96, que saiu no Brasil como Michael Collins, : O Preço da Liberdade, estrelado pelo Liam Neeson, cantor irlandês, no papel título. Michael Collins é considerado o principal patrono, né, da independência irlandesa no início do século XX. O filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, é um baita filme, diga-se de passagem. Então tá aí a Julia Roberts também, né? A Julia Roberts nesse filme? Acho que não lembro. Ela faz a companheira do Liam Neeson. Agora você me botou em dúvida. Enfim. Mas então tá aí minha dica cultural. Enquanto você dá a sua, eu vou conferir aqui essa informação. Tá. E a minha dica é Todos os Homens do Presidente, filme de 1976, baseado na cobertura, né, dos repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein, do Washington Post, que levaram ao impeachment, né, do presidente Richard Nixon. E tô fazendo essa indicação por uma justiça histórica. Afinal, esse filme perdeu o Oscar de melhor filme para Rock no Oscar de 1977. Que é um baita filme. É um baita filme, mas aí foi uma decisão política. Mas cara, entendeu? É o Stallone, entendeu? Apollo. E então lembrou um pouco o cenário do Oscar desse ano, no qual um filme polêmico, né, no caso o Spotlight, e tratando de jornalismo, aliás, ganhou no Dia do Jornalista, né, o Oscar de melhor filme, acabou sendo agraciado com a estatueta. Enfim, sim, quem faz a Kitty Kiernan é a Julia Roberts. Sua memória está melhor que a minha. E para o encerramento, Felipe? Fechando aqui, mandar um abraço para todo mundo que nos escreve, um abraço para nossa crescente audiência. Desculpem, os e-mails ainda estão atrasados, desculpem, mas os comentários já estão todos respondidos. Eu prometo que eu vou responder todos os e-mails. Finalmente agradecer novamente o Alexandre Vidal pela sua presença aqui, mandar um abraço especial para o Pablo, que possibilitou esse contato, que possibilitou essa entrevista. Se tudo der certo, semana que vem também teremos uma convidada. Novamente visite o canal no YouTube do Xadrez Herbal. Tem lá vários vídeos em que eu falo um monte de bobagem. Mentira, tem vídeos que podem até ser construtivos em alguma coisa. Acompanhe o Xadrez Herbal nas mídias sociais, no Twitter, no Facebook. Um abraço para todo mundo e até a próxima. E a gente vai encerrar o programa aproveitando o anúncio desse show dos Rolling Stones em Cuba com Sympathy for the Devil, um tema deles que até dialoga. E eles estavam no Brasil até agora há pouco. Sim, também, sim, né? E até dialoga com a música cubana. Então, até a próxima sexta-feira com mais um Xadrez Verbal.